Eles tentaram matar Kaoru Hanayama, mas erraram o alvo. Agora, enquanto o Yakuza entra em guerra total, um monstro segue no aeroporto de Tóquio. Um homem que esmaga concreto com as mãos e encara o chefe da Genou como se não fosse nada. Mas ninguém estava preparado para o que viria a seguir. Porque quando Hanayama aparece, ensanguentado, em pé e em silêncio, não é mais uma luta. É um desarte natural, em forma humana. Tokura versus Grão-Mestre. Hanayama versus o impossível. Hipnose falhando contra a força bruta absoluta. Você não está preparado para este capítulo. Hanayama avança como uma força da natureza, sobre a base do homem que tentou assassiná-lo com um tiro na cabeça. Cada passo seu parecia carregar o peso de uma sentença de morte. Ao mesmo tempo, algo muito maior estava em movimento. Um submarino emergia silenciosamente no oceano. Dentro dele, o grão-mestre da família Genou seguia rumo a Tóquio. Ao seu lado, Kunimatsu recebia uma ligação urgente. Os Yakuzas estão em guerra. O ataque já começou. O helicóptero pousava no aeroporto. Quando a comitiva se preparava para entrar no carro, o grão-mestre ergueu a mão. Esperem. Passos pesados ecoavam pelo terminal. O chão parecia tremer. Uma presença monstruosa se aproximava. Os homens sacavam suas armas, suando frio. O grão-mestre estreitou os olhos e então viu Tokura. O gigante avançava sem pressa, os olhos ardendo em fúria. Achei você, o Stalker de Hanayama. Finalmente te encontrei. Hoje eu me vingo. Kunimatsu engoliu seco. O que é esse cara? As armas tremiam na mão dos guardas. O medo era palpável. O grão-mestre sorriu frio. Menino, você fala de vingança, mas sabe mesmo o que essa palavra significa? A cena então cortava para Hanayama. O mesmo acabava de esmagar o último homem envolvido em sua tentativa de assassinato. O combate havia sido brutal, mas no final, Hanayama não tinha misericórdia. Ele descia o prédio. Na rua, a gangue de motoqueiros enviadas por Shiba Shiharu o aguardavam. Shiba lhe ofereceu um cigarro. Os Yakuzas se entreolharam. O próximo alvo era claro: o grão-mestre, o líder do clã Genou. A gangue de motoqueiros rugiam pela cidade e partiam em disparada. Enquanto isso, membros do Genou tentavam desesperadamente contatar sua base central. Nenhuma resposta era recebida. Então, a cena cortava para o caminhão onde o avô de Hanayama seguia com seus homens. Eles paravam diante de um bairro inteiro pertencente à família Genou. O ataque foi instantâneo. Casas cercadas, portas arrombadas, tiros, explosões, fogo. Em minutos, nada restava, além de ruínas e cadáveres. No aeroporto, Kunimatsu recebia a ligação. O dojo principal do Genou caiu. O grão-mestre entendeu tudo. Eu já entendi. Sigam sem mim. Eu cuido desse monstro. Kunimatsu hesitou. Mas senhor, se ficar, você morre. Disse o grão-mestre. Sério. O único golpe desse homem é fatal. Saia agora. Kunimatsu obedeceu. Mas, naquele instante, Tokura se agachou, colocou a mão no chão e rasgou o concreto como se fosse massa de pão. Ele apertou. O bloco virou uma esfera perfeita. Todos ficaram em choque. O grão-mestre então começou a devagar. Meu querido, obviamente um de nós dois tem vantagem clara. Tokura sorriu. Antes de lutar, saiba que ninguém vai sair daqui vivo. Nem você, nem ninguém. O grão-mestre, observando aquelas palavras, sorriu de volta. Isso é o que eu chamo de boas-vindas, meu querido. Dentro do carro, Kunimatsu observava aterrorizado. Tokura lançou o primeiro bloco. O rosto do guarda explodiu em sangue. Outro bloco, outro homem caiu. Outro, depois outro. Era como se Tokura disparasse uma metralhadora feita de concreto. O narrador começava a ecoar. Um por um, homens armados caíam. Tokura nem sequer olhava para acertar. Era como derrubar dominós humanos. Kunimatsu tremia. Isso é um absurdo. O grão-mestre começou a bater palmas. Muito bem, garoto. Você é divertido. Eu vi quando tirou Hanayama do local depois que ele caiu. Lidou com 10 homens armados em segundos. Tokura franziu o senho. O que mais você sabe? Kunimatsu então divagava. Esse cara não era para ser mais um brutamontes? Então, por que ele luta assim? O grão-mestre
Então começou a provocar. Vamos? Garoto, eu matei seu amigo Hanayama. Você não quer se vingar? Tokura começou a gargalhar. Você fala demais para alguém tão pequenininho. Parece até um anão. Um silêncio absoluto tomou conta do local. O grão-mestre ficava irritado. Ninguém jamais ousou dizer aquilo para ele. Pequeno? Murmurou o grão-mestre. Nesse momento, motos começaram a rugir ao longe. Todos se viraram. Shiva Shiharu rugia com seu motor. E atrás dele, Kaoru Hanayama, coberto de ferimento, ensanguentado, mas em pé, indominável. O céu até começou a trovejar. Relâmpagos cortavam as nuvens. Era como se o próprio mundo se preparasse para aquele encontro. O grão-mestre então falou olhando para Hanayama. Você voltou do inferno? Hanayama lutou até o fim com balas cravadas no corpo, derrubando qualquer um que ficasse em seu caminho. Mas saiba de uma coisa, não estamos de bom humor hoje. Hanayama começou a tirar seus óculos. Eles começaram a cair. Tokuya se moveu num instante e pegou no ar. Isso é perigoso. Quase quebrou. Toma de volta. Grão-mestre riu. Você está enganado, garoto. Ele jogou os óculos de propósito. Ou anda cultivando flores no cérebro. Seu idiota. Tokura apontou para ele. Esse cara é chato. Fala estranho. Quer parecer poderoso. Mas é tão pequenininho que parece até um anão. O grão-mestre tirou o chapéu. Para um retardado sem status social, você fala até demais. Tokura gargalhou. Olha isso, Hanayama. Ele é careca. Um anão careca. Hanayama permaneceu em silêncio. O grão-mestre rosnou. Você vai morrer como um inseto sob meu sapato, seu verme. Suas veias saltaram. Num piscar de olhos, um soco explodia em cheio bem no meio da cara do gigante. Tokura voou para longe. O impacto foi tão violento que o vento cortou o ar ao redor. Tokura caiu longe. Hanayama apenas observava em silêncio, frio, imperturbável. Kunimatsu gritou. Um humano normal teria o crânio destruído com isso. Mas então Tokura se levantou, como se nada tivesse acontecido, nariz sangrando, mas sorrindo. Você bate bem, mesmo sendo tão pequenininho. O grão-mestre rangeu os dentes. Agora eu vou acabar com esse idiota. Tokura então apontou para o grão-mestre e disse que agora ele iria até o anão. Tokura avançou. O grão-mestre desviou, contra-atacou na perna. Tokura sentia, mas imediatamente respondeu com um golpe que rachou o concreto. Kunimatsu observava incrédulo. O chefe Genou consegue desviar de tiros sentados, mas esse monstro está acompanhando ele? O grão-mestre contra-atacou. O golpe explodiu no rosto de Togura, mas o gigante bloqueou. O grão-mestre arregalou os olhos. Ele bloqueou? Como? Tokura então riu, olhou para Hanayama e começou a falar. Você viu isso? Hanayama, ele tentou me acertar e eu parei. Assim, ó. O grão-mestre percebeu. Ele estava sendo feito de palhaço. Sua fúria crescia. O grão-mestre moveu a mão. Hanayama e Tokura notaram. Dentro do carro, Kunimatsu entendeu aqueles movimentos. Ele vai estalar os dedos. Se a força bruta falhar, pensou Kunimatsu, a hipnose garante a vitória. Kunimatsu narrou em pensamentos. A partir do momento em que ele estalar os dedos, tudo acaba. Nenhuma força física importa. Esse alvo morrerá. O grão-mestre declarou. Você lutou bem, garoto. Mas agora, essa luta termina. Tokura então avançou. É uma pena, disse o grão-mestre. Eu adoraria ver você lutar contra Hanayama. Mas agora, você verá seu pior medo. Aquele que vive dentro de você. Ele então estalou os dedos. Tokura abriu a boca e soltou um grito monstruoso. O som explodiu pelo aeroporto. Vidros tremeram, o ar vibrou. Depois, um silêncio total. Shiva arregalou os olhos. Uau, isso foi alto demais. Foi mais alto que um T-Rex em Jurassic Park. O grão-mestre ficou em choque. Ele tampou os próprios ouvidos e gritou mais alto que minhas ondas sonoras, cancelando completamente minha técnica. Hanayama observava, imóvel. O grão-mestre começou a suar. Sua arma secreta não funcionou diante dele. Não havia um homem
Havia um monstro que a mente não podia controlar. Eles tentaram parar o monstro, mas esqueceram de uma coisa. Existem monstros que esmagam concreto. E existem monstros que esmagam destinos. Hanayama não venceu pela força. Não venceu pela técnica. Não venceu pela mente. Ele venceu porque simplesmente não sabe cair. E se você quer continuar acompanhando as batalhas insanas de Baki, os monstros mais brutais do mangá e os personagens mais absurdos do mundo dos animes, se inscreva, deixa o like e comenta quem você quer ver no próximo vídeo, porque o inferno ainda não acabou.